Bom, pessoal, vamos para a parte 2, então, dos nossos vídeos do dia 24/8 e mais um exemplo aqui para vocês. Este exemplo, pessoal, é o número 9, tá? Exercício de número 9, letra A, da página de número 37. Pois acompanhem aí, por favor. Veja bem, temos aqui uma equação, tem números, tem letras e tem principalmente a igualdade, né? O que nos leva a termos então aqui uma equação. E além disso nós temos frações aqui também, perfeito? Bom, pessoal, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui, quando nós temos algumas frações, no caso de uma equação, é no caso verificar os seus denominadores, se todos os denominadores estão iguais. Porém, pessoal, tem um número 1 aqui que não tem denominador, e por isso nós vamos colocar aqui debaixo o número 1. Esse número 1 aqui embaixo será o denominador deste número que estava sozinho aqui, correto? Então, sempre que aparecer um número sozinho, tem frações e um outro número que não é fracionário, a gente transforma ele em fração, colocando o número 1 aqui embaixo, para que todos fiquem em fração, ok? Antes de calcular o MMC, pessoal, numa situação como essa, a gente vai verificar que nós temos aqui, antes do parênteses, um número. Esse número que está antes do parênteses, ele está multiplicando os valores de dentro do parênteses. Portanto, antes de calcularmos o MMC, será necessário fazer um ajuste aqui, aplicando a propriedade distributiva da multiplicação. Perfeito? Então vamos lá. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 5, 10. Perfeito? Tudo isso aqui está sobre 5. E aí nós temos aqui um igual, 1 sobre 1, e mais 3 mais 5x, tudo isso sobre o 4. Perfeito? Então, antes de fazermos o MMC, nós aplicamos aqui a propriedade distributiva da multiplicação. Agora sim, vamos calcular aqui o famoso MMC entre os números 5, 4 e 1. Correto? Olha só, 5, 4 e 1. Se dividirmos por 2, ficaremos com 5, 2 e 1, correto? 4 dividido por 2 dá 2. Dá para continuar dividindo por 2. Fica 5, 1 e 1. E o próximo número que é possível fazer a divisão é o número 5, resultando em 1, 1 e 1, ok? Aqui nós temos que aplicar então a multiplicação para vermos qual será o nosso novo denominador. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Nosso novo denominador será 20. Então, nós temos 3 frações, né? Uma igual a outra, mais uma última aqui. Não tem essa igualdade aqui não, né? O prof colocou aqui, mas nada a ver. Beleza, pessoal? 20. Então, nós temos aqui 20, 20 e 20. Perfeito? Ok? Nosso novo denominador é 20. Basta apenas copiarmos aqui em cima agora? Claro que não, né? Temos que fazer aquele processo que o prof ensinou no último exemplo. A gente vai dividir pelo de baixo e depois multiplicar pelo de cima, fração correspondente com a sua fração. Então, nós temos aqui 20 dividido por 5, 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 2x, 8x. Correto? 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 2, 8. Está acompanhado do x, 8x. Mais 20 dividido por 5 dá 4. E 4 vezes 10 dá 40. Perfeito? 20 dividido por 1 dá 20. E 20 vezes 1, 20. Ok? E agora a nossa última fração. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3, 15. Mais 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 5, 25x. Está acompanhado do x, acompanha aqui o x. Beleza, pessoal? E agora, como o prof ensinou para vocês, quando nós temos uma igualdade, olha só, nós temos uma igualdade entre frações e essas frações todas têm o mesmo denominador. O que nós podemos fazer com o denominador? Podemos cotar esses denominadores. Portanto, vai resultar aí para a gente em 8x mais 40
igual a 20 mais 15 mais 25x. Perfeito? Agora nós vamos aplicar a separação, né, pessoal? Só aplicando então, pessoal, aqui a mudança, né, de lado, né? Nós temos aqui a igualdade, então aplicando aqui o nosso projeto de passar cada um para a sua casa, né? Passamos então o mais 25x para a casa das letras, ficou menos 25x. E passamos o mais 40 para o lado dos números e ficou menos 40. Temos aqui agora 8x menos 25x. Então eu tenho uma dívida de 25 e vou pagar só 8. Se eu pagar 8, então é a mesma coisa que eu fizesse 25 menos 8, né? 25 menos 5 dá 20. Tenho que tirar mais 3, então eu fico ainda devendo 17x. Correto? Passei aqui para frente, olha, coloquei aqui na frente. 8x menos 25x, então continuo devendo 17x. E agora a gente faz a continha dos números aqui, olha. 20 mais 15 dá 35. Mais 35 menos 40, eu ainda fico devendo 5, não é isso? Tinha 35 e uma dívida de 40. Paguei os 35, ainda fiquei devendo 5. Então, o nosso x é igual a menos 5 e passa o menos 17 aqui para baixo. Lembrando que o 17 e o x estão colados, é como se tivesse uma multiplicação. Quando eu passo esse 17 para o outro lado, então ele vira uma divisão. Então, o nosso x vale menos 5 sobre menos 17. Se alguém quiser fazer a continha, né, menos com menos dá mais, e divide o 5 por 17 para ver qual seria o resultado aí que a gente iria encontrar. Porém, também podemos deixar o resultado em fração, sem problema nenhum, tá? Menos 5 sobre menos 17. Podemos deixar em fração. Isso não tem problema nenhum. O x também pode ser uma fração. Perfeito, pessoal? Então, esse aí é mais um exemplo para vocês, relacionado à equação com fração. Beleza? Daqui a pouco, na próxima parte, o prof vai estar mostrando para vocês aí, então, a respeito das inequações. Bom, pessoal, agora, lá na página de número 41 em diante, nós vamos ver sobre inequações. Inequações, olha só, a diferença entre uma equação e uma inequação é apenas o sinal, tá? O sinal que vai mudar. Mas a forma de fazer a conta será a mesma, perfeito? Quando tínhamos uma equação, nós tínhamos letras, números e sinal de igualdade, correto? Agora, na inequação, nós também teremos números, teremos letras, porém, no lugar do sinal de igualdade, nós vamos ter um sinal de maior ou de menor. No exemplo que o prof colocou aqui, é um sinal de menor, né? X mais 30 é menor que 48, perfeito? Mas a forma de resolver é a mesma, pessoal. Esse sinal aqui, de maior ou menor, ele também vai servir como uma balança. Então, a maneira de resolver é a mesma. Tudo que passa de um lado para o outro da igualdade, agora no nosso caso não mais da igualdade, né? Tudo que passa de um lado para o outro do nosso sinal de maior ou menor, também vai mudar de operação. Então vamos fazer esse exemplo bem básico aqui, olha só. X mais 30 é menor que 48. O x já está do lado correto, né? Temos o sinal de menor. O 48 também já está do lado correto. E esse 30 vai passar para a casa dos números como menos 30, porque ele muda o sinal. Passou de um lado para o outro do sinal, transforma a operação. Portanto, o x tem que ser menor. 48 menos 30 ainda sobra 18. Isso significa que o nosso x, no caso dessa inequação, o nosso x sempre será menor que 18. Quais os valores que o x pode assumir, então? O x pode ser de 0 a 18. Aliás, a 17, né? O x pode ser de 0 até 17, porque o x ele tem que ser menor que 18. Menor que 18 é o 17, o 16, o 15, o 14, o 13, o 12, o 11, o 10, o 9, o 8, o 7, 6,
o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. E o 0, correto? Então, se x é menor que 18, x pode ser um número de 0 até 17. Qual é a diferença básica, então, entre equação e inequação? Que na equação, o nosso número, nossa letra, né, o nosso x, ele terá um único valor, uma única resposta. Já para o caso de inequações, o nosso x, a nossa letra, ela terá várias possibilidades de resposta, né? Aqui, por exemplo, o x é menor que 18, então o x pode ser qualquer valor de 0 até 17. Beleza, pessoal? Esse é o exemplo básico sobre inequação, só para vocês entenderem que a inequação, ela se resolve exatamente como a equação. A única diferença é que no lugar do sinal de igualdade, teremos um sinal de maior ou menor, mas toda vez que um número ou uma letra passa de um lado para o outro, ele transforma de operação, ele muda. Ele pega a operação inversa, né? Se era mais, vira menos. Se era dividido, vira vezes. Se era vezes, vira divisão. Beleza, pessoal? Então, bem simples aí, bem resumido sobre inequação, porque a maneira de resolver é a mesma. Ah, professor, e quando apareceu uma inequação com fração? A gente vai resolver exatamente como o prof estava mostrando, como se resolve uma equação com fração. A inequação a gente resolve da mesma maneira. A única diferença é que no lugar da igualdade teremos um sinal de maior ou de menor. Beleza, pessoal? Então essa aí é a parte 2 da nossa videoaula de hoje. Eu espero que todos possam se dirigir agora ao ícone de atividades, após copiar todos os exemplos no caderno, e possam realizar as atividades da semana, entrando em contato com o professor sempre que houver alguma dúvida durante os horários de aula. Um forte abraço para vocês e até mais!